Olá, Adilson BGI News. Mais notícias para vocês hoje, dia 8 de junho de 2021. Vamos direto ao assunto. Governo deve prorrogar auxílio emergencial por mais 2 meses. Isso mesmo. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375, que é o mesmo valor que já vem sendo pago. Hoje o auxílio contempla cerca de 39 milhões de brasileiros, um pouco mais de 39 milhões de brasileiros, e para bancar a prorrogação, a equipe econômica deve abrir um crédito extraordinário de aproximadamente 12 bilhões. O valor vai se somar a cerca de 7 bilhões que ainda estão disponíveis da receita já destinada para o programa, de 44 bilhões, e que não foram usados porque o número de famílias na nova rodada ficou abaixo do inicialmente projetado. O crédito extraordinário banca despesas emergenciais e fica fora do teto de gastos, regra que limita o avanço das despesas à inflação. Vamos para as operações da PF. Operação da PF contra a lavagem e corrupção mira conselheiros do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal deflagra nesta terça-feira, dia 8 de junho, a Operação Mineração de Ouro, que visa apurar a prática dos crimes de peculato, corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação conta com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal do Brasil. Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sidrolândia, Mato Grosso do Sul e Brasília, Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Participam da operação 102 policiais federais, além de servidores da Controladoria Geral da União e Receita Federal do Brasil. As investigações tiveram início a partir das informações oficiais obtidas no âmbito da Operação Lama Asfáltica. Em razão da existência de autoridades como prerrogativa de foro, os elementos probatórios foram encaminhados ao Tribunal de Justiça Superior, o STJ, que autorizou a instalação de inquérito para apurar o possível envolvimento de membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul nos crimes investigados. O nome da operação decorre de indícios de que a aquisição de direitos relacionados à mineração tenha sido utilizado para a lavagem de dinheiro. Vai chegar a hora em que as decisões do Judiciário não serão mais cumpridas, diz líder do governo. Na manhã desta quinta-feira, dia 8 de junho, o líder do governo federal na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP do Paraná, criticou a atuação do Judiciário. As declarações foram dadas durante evento organizado pelo jornal Correio Brasiliense e pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, ao comentar a determinação do Supremo Tribunal Federal para que o governo realize caso demográfico em 2022. Barros criticou a decisão do STF, dizendo que ninguém vai abrir a porta para o recenseador no meio da pandemia. Ele afirmou também que chegará um momento em que as decisões judiciais não serão mais cumpridas por causa do ativismo judicial de magistrado. O judiciário vai ter que se acomodar avançar nas prerrogativas do executivo e legislativo. Vai chegar uma hora em que vamos dizer para o judiciário que simplesmente não vamos cumprir mais. Vocês cuidam dos seus, que eu cuido do nosso. Não dá mais simplesmente para cumprir as decisões porque elas não têm nenhum fundamento, nenhum sentido, nenhum senso prático. O deputado disse ainda ser preciso enfrentar o que chamou de classe de inimputáveis, composta, segundo ele, por promotores, juízes e auditores fiscais, que fazem o que querem. Se um promotor te ofender, não acontece nada. O Brasil tem que enfrentar isso, completou. A PF indicia senador Fernando Bezerra Coelho por propina de 10 milhões em obras do Nordeste. Nesta terça-feira, dia 8, a Polícia Federal indiciou o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB da Alagoas, e seu filho, o deputado Fernando Coelho Filho, por suspeita de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e omissão das prestações de contas. Em seu relatório final de 300 páginas, a PF afirma ter encontrado indícios que demonstram que o pai e o filho receberam 10,4 milhões das empreiteiras OAS, Barbosa Melo, SA Paulista e Contresmac entre os anos de 2012 e 2014. De acordo com a Polícia Federal, os pagamentos são vantagens indevidas que foram realizadas em contrapartida à execução de obras atreladas ao Ministério da Integração Nacional.
no governo de Dilma Rousseff do PT, à época comandado pelo atual líder do governo. O atual líder do governo federal no Senado foi ministro de Dilma entre janeiro de 2011 e outubro de 2013. Uma das obras citadas é a transposição do Rio São Francisco, em que todas as empresas atuavam como contratadas. O indiciamento é um desdobramento do inquérito aberto pela PF, com base no acordo de colaboração de operadores financeiros pernambucanos que atuavam no financiamento e também na intermediação de repasses ao grupo político do senador. A PF chegou até eles a partir da Operação Turbulência, responsável por apurar a compra do avião que caiu em Santos, São Paulo, em 2014, com o então candidato à presidência, Eduardo Campos, do PSB. Os operadores, capitaneados por João Carlos Liras e Eduardo Leite, assinaram um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República e detalharam a estrutura financeira que teria sido utilizada nos repasses. Em setembro de 2019, para avançar uma apuração sobre os relatos dos delatores, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito, autorizou busca e apreensão em endereço do senador, inclusive em seu gabinete. A ação foi batizada de Operação Desintegração. A defesa do senador afirma que o relatório final do inquérito 4513 não passa de opinião isolada do seu subscritor, que, inclusive, se arvora em atribuições que sequer lhe pertencem, sem qualquer força jurídica vinculante. Segundo os advogados André Calegari e Ariel Weber, a investigação é mais uma tentativa de criminalização da política, como tantas outras hoje, escancaradas e devidamente arquivadas. Força Nacional começa a atuar a partir de hoje contra traficantes no estado do Amazonas. Militares da Força Nacional de Segurança Pública, FNSP, deverão ser deslocados para o Amazonas, em apoio ao governo do estado, nas ações de combate ao crime organizado em Manaus e municípios do interior. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizando o emprego da FNSP, está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 8 de junho. De acordo com a portaria, os militares atuarão em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 30 dias, a contar da data de hoje, data da publicação do documento. As ações serão em caráter episódico e planejado. O documento diz ainda que a operação terá o apoio logístico do governo amazonense, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública. O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional. Desde a noite de sábado, dia 5, criminosos iniciaram uma série de ataques a prédios públicos em Manaus, entre eles uma unidade básica de saúde, UBS. Os marginais também atiraram contra a sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, a Sinetran, e incendiaram ao menos um caixa eletrônico na capital amazonense. Novos ataques aconteceram na madrugada de domingo, 6, quando ao menos 14 ônibus, 2 viaturas policiais, um estabelecimento comercial e um transformador de energia elétrica foram incendiados na capital amazonense e prédios públicos e veículos depredados em outras cidades do estado. Nesta segunda-feira, dia 7, o governo do Amazonas informou a prisão de 31 suspeitos do envolvimento nos ataques criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, acusados de liderar os ataques estão entre os presos. Nas ações de policiamento foram apreendidas uma arma de fogo e uma metralhadora. Além disso, 40 barreiras de fiscalização foram montadas na capital para a realização de abordagem e vistoria de veículos. Cerca de 250 equipes das polícias civil e militar estão realizando rondas no estado. Na noite do domingo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, pediu ao Ministério da Justiça o envio de tropas da Força Nacional para reforçar o trabalho de combate ao crime organizado no estado, que foi atendido prontamente. Olha essa notícia: Comissão da Câmara aprova a liberação do cultivo da maconha no Brasil. Na manhã desta terça-feira, dia 8, a Comissão Especial da Câmara aprovou a proposta que libera o cultivo da maconha para uso medicinal industrial. Com empate na votação em 17-17, o desempate foi feito pelo relator, deputado Luciano Dussi, do PSB do Paraná.
A proposta tramita em caráter conclusivo e, com a aprovação, poderia ser enviada diretamente ao Senado para votação, mas os deputados governistas informaram que vão apresentar recurso para levar a análise para o plenário da Câmara. Com a aprovação do texto principal, os deputados votam ainda os destaques, proposta de alterações, que foram apresentadas. A base governista tentou adiar mais uma vez a votação, mas foi derrotada na sessão. Com o colegiado dividido, o desempate dessa vez foi feito pelo presidente da comissão especial, deputado Paulo Teixeira, do PT. Só poderia ser, né? Na sessão, Teixeira informou que foi procurado para a tentativa de um acordo com os parlamentares contrário à proposta, mas que não houve consenso. O presidente Jair Bolsonaro já declarou que pretende vetar o projeto caso seja aprovado. O texto teve como base o projeto do deputado Fábio Mitidieri, do PSD do Ceará, de 2015. Inicialmente, ele alterava a lei antidrogas apenas para autorizar no Brasil a venda de medicamentos oriundos da cannabis sativa. O relator apresentou um substitutivo amplo que prevê o uso medicinal, veterinário, científico e industrial. Mitidieri defendeu a proposta mais ampla. Vejo muita gente falando de marco legal da maconha. Tem que ter fumado muita maconha estragada para confundir cânhamo com maconha, pois nós estamos falando de coisas bem diferentes. Atenção para a última notícia de Adilson BGI News. Deputados debatem voto impresso auditável com Barroso nesta próxima quarta-feira, amanhã. A Câmara dos Deputados promove comissão geral na quarta-feira, dia 9, a partir das 9 da manhã, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo é debater duas propostas de emenda à Constituição, PECs, em discussão na Câmara, que trata de temas eleitorais. O objetivo é debater duas propostas de emenda à Constituição, PECs, em discussão na Câmara, que tratam de temas eleitorais. A PEC 125/11, que proíbe eleições próximas a feriados, mas terá o parecer ampliado para incluir temas como reforma eleitoral. E a PEC 135/19, a tão esperada, da Bia Kicis, que prevê a adoção de urnas eletrônicas que permitam a impressão dos votos para possibilitar a auditagem nas eleições. Conforme o roteiro da Comissão Geral, o ministro Luiz Roberto Barroso fará uso da palavra por 20 minutos. Em seguida, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP, das Alagoas, concede a palavra ao presidente das comissões especiais que analisam as duas PECs e ao presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara pelo prazo de 10 minutos cada um. Por fim, os deputados indicados para falar pelos partidos fazem uso da palavra por 3 minutos. A cada 5 oradores, o ministro Barroso terá a palavra pelo tempo de 10 minutos. Chegamos ao final. A Adilson BGI News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Para você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações de notícias, deixe seu like e compartilhem para valer. Até mais!